Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonho em épocas de quarentena e medo. Não era para mim falar sobre esse assunto hoje. Hoje eu iria falar sobre sonhar que esqueceu de devolver um livro na biblioteca. Mas, em razão de algo muito diferente que aconteceu com relação aos sonhos de muitas pessoas que interpretei, só no dia de hoje, mais ou menos de 100 sonhos a 150, contando os sonhos que interpreto no grupo e no canal do YouTube. E todos esses sonhos, todos eles de alguma forma envolvia um sintoma emocional ligado a essa quarentena que nos foi imposta em razão de tentar conter o avanço do vírus, do SARS-CoV-2, tá? Então, acho que 60 a 70% desses sonhos apareceram elementos bem claros com relação a esse medo, essa angústia, essa ansiedade e preocupação com relação a esse momento que estamos vivenciando no mundo inteiro. Eu estarei colocando esse vídeo também na minha página do Facebook pessoal e no grupo, não só no canal do YouTube, em razão de muitas pessoas terem dúvida ainda com relação a isso e estarem passando por algo completamente novo para elas, tá? O que eu queria falar de início é que esse período de quarentena, essas medidas que estão sendo tomadas, não é algo totalmente inédito na nossa história, tá? Em 1918, durante a crise da gripe espanhola, o qual dizimou 5% da população mundial, no Brasil, um período de quarentena também foi imposto com algumas medidas meio drásticas. Inclusive, essa gripe espanhola em 1918 acabou tirando a vida do presidente da República, tá? Com relação ao período de quarentena que nos foi imposto, tá? Por mais que fale em quarentena e remeta a 40 dias, mas as autoridades e os especialistas explicam que é um período de 14 dias, podendo ser menor, dependendo do que eles consigam colher de informações se esse vírus está sendo contido ou não. Então esse período de quarentena é de aproximadamente 14 dias, tá? O nome do vírus não é coronavírus, tá? O nome do vírus é SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. E a doença que ele passa, sim, é o Covid-19, tá? Essas informações precisam ficar bem claras com relação a isso, a esse período que nós estamos vivenciando, tá? E com relação aos sonhos, como eu disse para vocês, na data de hoje, eu interpretei mais de 100 sonhos, contando no grupo que eu administro, a interpretação de sonhos, e do canal no YouTube, e muitos desses sonhos, quase na totalidade dele, medo, ansiedade, nervosismo e preocupação com relação a esse período. Eu queria só esclarecer alguma coisa sobre os sonhos, tá? Com relação à interpretação de sonhos, nós podemos ter vários tipos de interpretação no mesmo sonho. Quem interpreta o sonho, ele tem que separar os elementos e filtrar o que é realmente importante para o período em que a pessoa está vivendo. Só para vocês terem ideia, no mesmo sonho eu posso encontrar uma interpretação pessoal para aquela pessoa. Dentro dessa interpretação pessoal, eu posso ver elementos que são importantes a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, tá? No mesmo sonho, eu posso ver elementos coletivos nele, tá? Que é o que muitas pessoas estão sonhando ao mesmo tempo, na mesma noite, no mesmo período. Então eu consigo também, dependendo da quantidade de sonhos que eu consigo colher de pessoas, separar, filtrar elementos coletivos que vão aparecer no sonho, não só de uma pessoa numa noite, num período, mas de várias pessoas.
E no mesmo sonho eu posso também colher elementos espirituais que aparecem no sonho, tá? Com relação à existência em outro plano, por exemplo. Então, na hora de interpretar, você tem que saber colher essas informações e passar o que realmente é necessário para aquele período que a pessoa está vivendo. E hoje, a maioria dos sonhos eu constatei mesmo elemento, sonhos coletivos, tá? Em razão desse período de quarentena que nós estamos vivenciando, que nos foi imposto para que o vírus possa ser contido, tá? O SARS-CoV-2. E quais foram esses elementos que apareceram no sonho das pessoas? Então, em muitos sonhos apareceram o mesmo tipo de elemento. Por exemplo, hoje eu vou ter que me orientar por uma página que eu escrevi, senão eu ia me esquecer. Deixa eu só pegar aqui. Comida estragada apareceram em alguns sonhos que eu interpretei hoje, tá? Quando nos sonhos hoje apareceu comida estragada, é com relação ao estocar comida, a preocupação das pessoas com estocar comida. E a mensagem do subconsciente era porque não é necessário comprar mais do que a necessidade. Por quê? Porque outras pessoas precisariam também. E não é justo, o subconsciente ele vai trabalhar em conexão com o coletivo, não é justo apenas uma pessoa querer comprar, por exemplo, todo um estoque de um produto no mercado. Então algumas pessoas sonharam com comida estragada, em razão dessa preocupação de comprar o necessário apenas para passar esse período de quarentena, que segundo as autoridades pode ser 14 dias ou menos, tá? Um outro elemento que apareceu nos sonhos, a presença de javalis. Quando nós sonhamos com porco, por exemplo, é relacionado a não cometermos mesmos erros que cometemos no passado. Nosso subconsciente traz essa interpretação em relação ao entendimento que os nossos ancestrais tinham, que quando você pega um porco, ele está tudo sujo, por mais que você tente dar um banho e limpar, ele vai voltar a se sujar de novo na lama, na terra. Tanto que esse entendimento também você acha na Bíblia, tá? Então, quando nós sonhamos com o porco, é com relação a nós ficarmos atentos para não cometer os erros do passado. E o javali, sendo da família do porco, tá? E apareceu hoje no sonho, é com relação a erros comportamentais do passado de forma agressiva, egoísta da população. Então, quando você vê, por exemplo, uma manada de javali, que hoje ele acabou se expandindo a criação e saiu fora do controle de alguns criadores em nosso país, eles atacam, por exemplo, plantações de milho e eles vão destruindo tudo pela frente. Tá? Se eles encontram algum animal, eles também matam, e até um ser humano eles podem matar, dependendo da quantidade que eles estão. Então, a pessoa que sonhou com javali é com relação a erros comportamentais da população, que também remete a esse histeria coletiva de ir no mercado, por exemplo, e querer comprar tudo que tem lá sem haver essa necessidade e não pensando no próximo, tá? Um outro elemento que apareceu hoje associado a esse período de quarentena: documentos falsos. Apareceu em sonho também de algumas pessoas a impressão de documentos falsos. E na interpretação é relacionado a falsas informações que se espalharam em razão dessa crise do SARS-CoV-2, tá? E disseminando medo, ansiedade e preocupação. Apareceu também dinheiro falso nos sonhos, tá? É relacionado a falsas promessas que alguns governantes fazem em relação a esse período, que vão ajudar a população. Tomara que ajudem, mas a população tem que ficar ciente da dificuldade que é enfrentar esses problemas, tá? Apareceu também muitos sonhos, crianças doentes, mães preocupadas com alergias em filhos, manchas, tá? Então apareceu muitos sonhos com crianças doentes também. É relacionado ao medo de contato físico, a preocupação com os filhos de ter contraído esse vírus, tá? É relacionado a esse tipo de preocupação quando apareceu nos sonhos. Apareceu também alguns sonhos sobre ficar trancado no carro.
tá? É o período de isolamento que estamos vivendo e foi refletido nos sonhos, tá? Esse período. Apareceu também a presença em alguns sonhos dos líderes mundiais. Apareceu principalmente em um líder mundial sentado no sofá. Então, era com relação ao receio de tais líderes de falar a verdade, estarem de mãos atadas com relação ao que está acontecendo e ao que pode ser feito de concreto. Não saber, não entender, não saber como se portar, o que realmente falar, então precisar de especialistas. Apareceu também em alguns sonhos. Apareceu também em alguns sonhos a presença do estupro, tá? Do ser violentado. É com relação a decisões impostas que temos que acatar. É relacionado também a esse período de quarentena. Apareceu também um sonho sobre enterrando o fruto. Em vez de enterrar a semente do fruto, a pessoa enterrando o fruto. É relacionado a estar perdendo um pouco a confiança, a fé. Também é um reflexo de medo, de ansiedade desse período que está acontecendo. Um sonho específico apareceu cegueira coletiva. Várias pessoas ficando cegas ao mesmo tempo, tá? Relacionado à população perdida com relação às informações desencontradas. Agora, enfim, estão chegando a um consenso e estão analisando melhor as situações e estão distribuindo melhor essas informações ao povo para que não fiquem perdidos com relação a isso. Apareceu também monstros nos sonhos, tá? Com relação a medos coletivos, medos que muitas pessoas estão sentindo do vírus SARS-CoV-2. Apareceu a presença de morcego, principalmente porque muito se disseminou que esse vírus teve início com relação ao consumo de tais animais. Então ainda está sendo estudado isso, mas a população leu e ficou gravado na mente. Isso apareceu também no sonho. Apareceu também morcegos, alguns gordos e alguns magros. É relacionado à crise desse vírus, só que é o egoísmo da população de ir no mercado e estar consumindo tudo mais do que necessário e não pensando no próximo. Apareceu também a presença de tartaruga. É sobre a morosidade em que alguns governos mundiais tiveram de lidar corretamente com essa situação para que o vírus não se espalhasse, tá? Apareceu também ruínas. É o descrédito da população em órgãos governamentais com relação ao controle desse vírus. Apareceu também a presença do leite, estocar leite. Preocupação com relação às crianças e idosos, que são principalmente os idosos, que são essa classe com maior risco durante a quarentena. Apareceu também cerca, cercado, muro, tá? Também período de isolamento com relação à quarentena. Esses foram os principais elementos. Eu anotei os principais, apareceram mais, foram mais de 100 sonhos. Eu estou relatando aqui para vocês, só para vocês entenderem como o sonho pode, na verdade, como essa quarentena, que é algo novo para nós, pode interferir no sonho. Então funciona assim. Nós estamos vivendo um período bem e do nada surge algo que nos traz preocupação, como a crise do vírus. Isso gera-nos um sintoma emocional. Por quê? Porque vai afetar. É preocupação, ansiedade, nervosismo, medo, preocupação na área financeira. Gera um bojo, gera um sintoma emocional. O sintoma emocional chega no subconsciente e de alguma forma ele vai tentar lutar contra isso. O subconsciente vai tentar dar conselhos para você, para driblar essa situação, para se manter calmo, em paz, que tudo vai dar certo, tudo vai passar. E essas mensagens podem vir codificadas através de sonhos, entendeu? E aí, você sabendo fazer a interpretação, separar os elementos, saber o que é sonho coletivo, sonho pessoal, elementos espirituais, você consegue chegar à interpretação para que a pessoa possa entender o que está acontecendo na mente dela nesse momento. E hoje,
deu muito trabalho para interpretar tantos sonhos assim, mas nós fomos pegando esses sonhos, interpretando, e as pessoas elas foram entendendo melhor o medo. Ele foi sendo aos pouquinhos superados com relação a esses sonhos que elas tiveram, tá? Então o que nós temos que entender é que não é uma situação inédita, como eu disse para vocês. Pragas já aconteceram e atitudes semelhantes já foram tomadas. Todas essas ocasiões a humanidade sobreviveu, mas precisou tomar algumas medidas. Essas medidas, algumas são drásticas, elas são impostas e nós temos que obedecer para que, nesse caso do SARS-CoV-2, esse vírus não se espalhe, tá? E em razão disso, como eu disse, eles acabam aparecendo nos sonhos das pessoas, esses elementos todos ligados a esse período, principalmente de medo, principalmente ligado a essa quarentena, que na verdade é aproximadamente de 14 dias. Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, com relação a sonhar com alguns elementos que aparecem em seus sonhos relacionados a esse período de quarentena, de medo, de ansiedade, preocupação ligado à crise do SARS-CoV-2, do coronavírus, como falam, um novo coronavírus, tá? A doença é o Covid-19. Deixa nos comentários. Como eu disse também, eu estarei colocando em minha rede social no Facebook, no grupo, para que algumas pessoas que têm dúvidas, que não consultam, por exemplo, o canal no YouTube, possam por aqui poder entender um pouco melhor como isso influencia os nossos sonhos. No mais, eu peço que orem, tá? Orem por vocês, orem pela família de vocês, orem pelas pessoas que amam. Orem também por aqueles que não têm condições financeiras de enfrentar uma situação como essa. Que o nosso governo possa dar o auxílio necessário a todas essas pessoas, que os nossos governantes possam auxiliar quem padecer sobre esse vírus, quem possa estar sofrendo em razão desse controle que está sendo feito, tá? Deus abençoe a cada um de vocês, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!